Fim do ano é uma época de oportunidades. E quem sabe essa é a grande oportunidade para que em 2024 a sua vida se transforme. Você dê aquela virada na sua carreira. Quem sabe, né? É o que todo mundo quer. Então você não pode perder o episódio que começa agora do Daqui para Frente. A gente vai falar de emprego temporário. Muita gente procurando emprego nessa época do ano. Como ganhar esse emprego? Como transformar esse emprego temporário em permanente e, a partir daí, criar um plano de carreira que vai levar você ao sucesso, ao que você sonha, ao que você deseja. Uma grande carreira. E quem vai nos ajudar é a Patrícia Suzuki, diretora de Gente e Gestão. Bem-vinda, Patrícia. Oi, Kovalik, bom dia. Oi, pessoal, ouvintes, bom dia. Tem muita gente agora procurando emprego temporário ou já executando emprego temporário. O que ele pode representar na vida e na carreira de uma pessoa? Pode representar um grande portal de oportunidades. Então, a gente observa no final do ano um aumento significativo no volume de ofertas das oportunidades temporárias, porque culmina aí com o recebimento do 13º, o aquecimento das vendas, e isso se dá em função das festividades. Então, as pessoas querem roupa nova para as festas, as pessoas consomem ali mais no aspecto de alimentos, mas a gente tem que pensar que todo esse processo, ele inicia muito antes. Então, para chegar no momento de vendas, né, onde as lojas, os comércios, de forma geral, estão gerando todas essas oportunidades, a gente está falando de vendedores, tem mais demanda, e é uma demanda sazonal, ou seja, de uma época específica do ano, e essa demanda exige profissionais para atender esses clientes que estão dispostos a comprar. Então, tem uma demanda grande, por exemplo, para vendedores, mas tem também para caixas, né? Os consumidores, eles compram, eles pagam estoque baixo, então precisa de estoquista, e a gente volta um pouco nessa cadeia produtiva, né? Isso vem lá de trás. Então, se a gente está falando, por exemplo, do comércio de roupas, as confecções, elas têm um planejamento para começar a produzir muito antes. É grande época de vendas de panetones, é quando mais se vende. Quando que as indústrias se organizaram também para essa produção? Então, eu só quero destacar que nesse período a gente tem uma visibilidade maior, né, do tamanho dessas oportunidades, mas elas ocorrem ao longo de todo o ano. Seja por uma demanda maior, né, uma demanda extraordinária que se dá por períodos específicos. Um outro exemplo é a Páscoa, por exemplo, onde a indústria do chocolate também contrata muito, mas ela se dá na organização durante todo o ano. Um afastamento por qualquer natureza, uma licença maternidade, por exemplo, pode gerar uma oportunidade de um trabalho temporário. Uma outra situação é quando uma empresa está em expansão, tem uma nova área sendo criada, ainda não se tem a exata dimensão do quadro para a entrega daquela nova atividade, daquele novo produto. E além do mais, não é só, a gente fala agora no fim do ano de trabalho temporário, mas isso em muitos casos está se transformando na maneira para se entrar em qualquer empresa. Eu, por exemplo, conheço geólogos, conheço engenheiros que começam com trabalho temporário. Normalmente as empresas, ou por projeto, né, faz um projeto. O projeto tem data para começar e tem data para acabar. Mas naquele meio tempo você está sendo testado também, não está? O tempo todo. O tempo todo. Então, o processo se dá no momento da seleção, né? Então, a escolha acontece dos dois lados. Quando o profissional aceita um desafio de uma atividade temporária, ele também aceita uma oportunidade de se mostrar. E, em geral, as empresas são bastante transparentes com relação à perspectiva de efetivação. O profissional entra com essa expectativa de ser efetivado, e as empresas procuram calibrar essa expectativa para que não haja frustração. Isso é importante. As empresas também têm essa visão de que esse profissional, seja ele um vendedor, seja ele um engenheiro, seja ele um geólogo,
a empresa também gostaria que eles ficassem. Também. Mas nem sempre tem demanda para todo o ano. É por isso que o trabalho é temporário. Foi circunstancial, foi gerada uma necessidade de um extra quadro, podemos dizer assim, né? De ampliar o número de profissionais naquela estrutura, naquele momento. Então, o mais importante aqui é ressaltar que a questão da temporalidade ela é momentânea, porque o mercado é dinâmico, as empresas são dinâmicas. Então, durante o período em que o profissional está trabalhando numa posição temporária, pode surgir oportunidade, seja na própria área, seja em outra área, e exatamente porque a empresa teve a oportunidade de acessar esse profissional, entender o que tem, o que a gente chama de fit cultural, um perfil pessoal que combina com o perfil cultural daquela organização, em que esse jeito de trabalhar e esse jeito dessa organização, de fato, tem ali um match, que esse é um profissional, não tem vaga nessa área, mas o profissional está trabalhando numa estrutura que um gestor recomenda para o outro. Principalmente, eu imagino, que em relação às chamadas soft skills, aquelas habilidades de relacionamento. Quem demonstra ter capacidade de trabalho em conjunto, capacidade de aprender, ser uma pessoa que se comunica bem. Quem demonstra isso pode não ser naquele setor, mas pode ser em outro setor, né? E também acaba fazendo uma coisa importante, que a gente já falou muito aqui no nosso podcast, acaba fazendo, mesmo sendo um trabalho temporário, acaba fazendo networking, conhecendo pessoas. Sim, então aqui tem 2 pontos super relevantes que você traz com relação a expectativas em relação aos profissionais. Isso vale para qualquer indústria, isso vale para qualquer função, que são as soft skills. Ninguém alcança resultado sozinho, é preciso ser protagonista, assumir a responsabilidade, ter iniciativa, mas, sobretudo, trabalhar em equipe, conseguir contribuir com as pessoas, essa capacidade de comunicação para colocar as suas ideias, para vender os seus projetos no aspecto positivo, né? Vender numa perspectiva... Mesmo que seja um trabalho temporário, você tem que demonstrar isso. Principalmente se é temporário e o profissional tem a expectativa de converter essa oportunidade numa posição efetiva. E aqui a gente falou da possibilidade de que a oportunidade do efetivo aconteça na organização, na área em que o trabalho temporário está acontecendo, em outra área, mas pode acontecer em outra empresa. Nós, colegas, nos falamos, eu estou com uma posição aqui, você tem alguém para indicar? Ou colegas que estão interagindo, que conheçam outras oportunidades, o tema do networking... Eu conheço fulano, que trabalhou 6 meses aqui, eu acho que ele encaixa aí direitinho. Super. O tema acontece isso? Acontece muito. Indicação é a principal fonte de recrutamento de profissionais. Então, se você conhece, você recomenda, a chance da gente ouvir, né, e querer conhecer esse candidato, ela aumenta potencialmente. Claro, as ferramentas tecnológicas, elas estão aqui para nos apoiar. Então, tem o currículo atualizado, tem que estar naquela base de dados, porque a hora que eu pensar em você, tá aqui, o currículo do Covali que você encontra neste endereço. Então, a gente usa para nos apoiar, mas usa todas as plataformas que estão aí para nos apoiar nessa conexão e nessa disponibilidade de acesso. Mas o networking, ele é indispensável. Então, alguém que conheça o perfil do profissional e como ele atua e que faça essa recomendação, já faz com que o candidato saia à frente. Então, a questão do networking, ela é muito relevante. E como lida com os desafios da função? O profissional pode se deter ao que está no escopo, entregando o que é esperado, e muito provavelmente não vai se destacar. Ou seja, faz o servicinho dele e vai embora para casa. Faz o servicinho, vai embora para casa e vai embora para casa mesmo no final do contrato temporário. Né? Então, não volta mais. Não volta. Mas aí, faz como? O que tem que fazer? Está buscando essa oportunidade de efetivação, vai além, né? Entenda quem que é muito bom naquela função, que você pode aprender
daquele profissional, de que forma que você pode compor bem com a equipe, como as experiências anteriores podem compor para essa experiência nesse contexto específico, porque é uma oportunidade de aprendizado, e se não for nessa companhia, se não for neste momento, às vezes o contrato encerra e meses depois a empresa tem uma oportunidade e a primeira pessoa a ser lembrada será este profissional que se destacou na forma como apresentou seus resultados. Deixa eu pensar, estou pensando aqui, enquanto você falava, eu pensei num exemplo muito simples, mas que eu acho que pode se aplicar. Você é contratado agora no fim do ano, tem que fazer panetone na padaria, você faz um panetone direitinho, você é contratado para fazer o panetone. Você faz lá os seus panetones e vai embora para casa. Vai lá, todo dia faz a mesma coisa. Agora, se você, por exemplo, se destacar criando um novo panetone, dando novas sugestões de como melhorar aquele panetone, de como fazer aquele panetone custar mais barato e vender pelo mesmo preço, ou seja, aumentando o lucro da empresa, mostrando que você consegue agregar as pessoas, trazer as pessoas para trabalhar junto com você e que as pessoas que trabalham ao seu lado trabalham felizes. Aí você faz a diferença. Total, assim, muito bem colocado. Quando a gente olha da perspectiva de resolução de problemas ou de inovação, o processo é parte disso, né? Então, está aqui numa linha de produção, usando o teu exemplo, de fabricação de panetones. De repente, os profissionais que estão ali estão acostumados a fazer o trabalho daquela maneira, exatamente porque esse profissional vem de uma outra experiência, tem um outro repertório, enxergou ali a oportunidade de reduzir etapas no processo. Isso faz com que o produto possa custar menos, ou de um ingrediente adicional que possa modificar o sabor, ou gerar uma nova experiência, ou criar uma receita que adicione ali ao menu, né, daquela. Se eu sou o dono da padaria, eu digo, opa, fulano... É aqui que eu quero. Eu quero você. E além dessa característica mais técnica, né, como é que eu domino esse processo, melhoro esse processo, você está falando também das soft skills. Então, como é que esse profissional está interagindo com seus colegas de trabalho, promovendo esse bom ambiente. Isso faz toda a diferença. Pessoas gostam de trabalhar com pessoas que tragam essa energia positiva, essa forma colaborativa de trabalhar no dia a dia, tornando o ambiente mais leve, né? Afinal de contas, o trabalho é o que todos queremos. Você passa boa parte da sua vida no trabalho. É muito tempo, aquelas pessoas que perturbam, não dá, né? Não dá. Então a gente tem aqui um verdadeiro plano de carreira que a gente vai apresentar. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico. Para quem está nos vendo, para quem não está nos vendo, está só ouvindo, são os perfis mais procurados. Vamos começar lá de baixo e a gente vai subindo na nossa carreira. Você, não importa que ponto da sua carreira você está, fique ligado que alguma coisa tem para você ao longo do nosso daqui para frente. Então, perfis mais procurados. Como é que eu me destaco? Como você se destaca, né? O que as empresas buscam? Você usa muito essa expressão, né? Solucionadores de problemas. Pessoas que consigam confrontar diferentes situações e, diante das mesmas, trazer soluções criativas, né? Cada novo projeto que a gente encara é a oportunidade de solucionar algum problema de diferente perspectiva, desde um processo até a interação com o cliente. Então, ou uma nova solução. O que a gente chama de soft skills, cada vez mais valorizados. Que bom, o mercado evoluiu bastante aí nos últimos anos. São as habilidades de relacionamento, liderança, comunicação. Né? Exatamente. Só para traduzir, só para lembrar para o pessoal. Sim, então vem aqui de um jargão mais da área de recursos humanos, mas sim, a gente está falando daquelas competências de relacionamento, competências de comunicação, competências de interlocução de uma forma geral, como é que você navega ali em diferentes ambientes, dentro e fora da organização. Empatia, essa é uma competência super
valorizada e que a gente vem cada vez mais observando que ela é demandada pelas organizações. Muita gente não entende o que é empatia. Explica pra gente o que é exatamente empatia e como ela deve ser usada num ambiente de trabalho para que a gente também cresça. Durante muito tempo a gente ouviu a empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Aqui eu quero trazer uma perspectiva da empatia, de ser capaz de compreender a partir do lugar que você está. Como né? é que é isso? Como é que você enxerga uma determinada situação e que, da sua perspectiva, como se dá essa resolução. Porque você está vivendo aquela situação dentro de um contexto, que é o seu contexto. O meu é diferente do teu, mas eu acolho essa capacidade de acolher a perspectiva do outro. Dá um exemplo, por favor, para a gente entender direitinho como isso funciona. Você está numa situação que você precisa tomar uma decisão com relação a um colaborador da tua equipe que não está performando de maneira adequada, mas que tem os soft skills que são necessários para o exercício da função. Ele tem um fit cultural, mas requer um investimento e você tem um resultado para entregar. Eu sou aqui o profissional de recursos humanos que entendo a tua dor e que compreendo o teu desafio em termos de entrega. Você tem um resultado, você tem uma meta para alcançar. Uhum. De uma perspectiva empática, né, eu vou te convidar a olhar dentro do teu contexto, quem são os profissionais da tua equipe, quem pode apoiar no desenvolvimento desse profissional e de que forma que a gente pode acelerar esse processo de desenvolvimento, já que tem um conjunto de soft skills que são necessários. Ele interage bem, ele tem uma boa interlocução, mas a questão está no aspecto mais técnico. Então, vamos acelerar. Vamos dar um exemplo aqui. Chega alguém novo na equipe. Aquela pessoa nova que chegou na equipe, você vê que ela tem vontade de aprender, ela sabe como manter um bom ambiente de trabalho, ela sabe se comunicar, sabe trazer as ideias, mas ela ainda não é muito boa na parte técnica. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Um jornalista. Vamos pegar um jornalista. A pessoa é ótima, tal, mas ainda não sabe escrever direito, não sabe preparar uma reportagem. É pegar alguém da equipe que vá fazer uma espécie de mentoria, que vai entender que a pessoa é um ótimo profissional, pode se tornar um ótimo profissional, mas precisa de um apoio para que isso aconteça. É basicamente isso que você está dizendo. Exatamente isso, Covali, que você trouxe a empatia para um outro lugar. É a empatia da perspectiva desse colaborador que está com desafio. Eu estou pensando no meu caso aqui, você está falando, estou pensando no que eu vejo no dia a dia. É a dor de cada um. Exato. Né? Então, o que você está trazendo, da sua perspectiva como gestor, é isso. Quem é a melhor pessoa que pode apoiar, então, que vai revisar esse texto, que vai dar dicas. A gente falou que esse profissional ele tem as competências ali, os soft skills que a gente mencionou, então ele tem vontade de aprender, ele tem interesse, ele tem iniciativa e ele está aberto a ouvir. Essa questão do feedback ela é muito importante. Onde é que eu posso melhorar? O tempo todo eu quero me aprimorar. Então, quem é que está perto e que consegue dizer como é que está a minha performance? Então, aqui você traz um colega que pode fazer esse acompanhamento e eu tô aqui trabalhando com você, gestor, que está com esse desafio. Eu te oriento nessa perspectiva e você atua na tua perspectiva. Uhum. Agora, eu queria voltar um pontinho aqui ainda sobre os perfis mais procurados e como a gente faz para se destacar. Você mencionou há pouco uma ideia de que as pessoas precisam apresentar soluções, apresentar novas formas de fazer as coisas, que assim a gente se destaca. Claro que a gente não pode ser intrusivo, chegar numa empresa e dizer que está tudo errado, que o jeito que a gente é que sabe fazer. Mas com jeitinho, a gente ir introduzindo e trazendo sempre as nossas ideias. Eu sempre digo, a gente nunca deve deixar de dar a nossa ideia. Ela pode não ser boa, mas pode ser a única. Então, apresentar a sua ideia é sempre fundamental. Às vezes é só a sua ideia que está sobre a mesa. Agora, uma outra coisa que eu vou te dar a minha opinião, eu acho importante, a pessoa também procurar ter uma palavra em inglês. Eu não gosto muito de usar jargão em inglês, mas às vezes desdefine melhor. A pessoa ser resourceful.
Ou seja, a pessoa que acha as maneiras de fazer. Ou seja, você dá uma missão para uma pessoa, você dá algo para fazer, ou tem uma questão que precisa ser resolvida, uma dor que precisa ser resolvida na equipe, na empresa, e aquela pessoa não fica necessariamente perguntando como eu resolvo. Ela procura a solução, ou ela apresenta uma solução. Pessoas que apresentam soluções, eu acho que são fantásticas. São sempre bem-vindas. Sempre né? bem-vindas Porque em qualquer empresa. os problemas estão lá e requerem essa iniciativa. Aqui tem uma questão de intencionalidade. Em tudo que o profissional faz, estar atento às oportunidades. Né? Eu posso ir de 0 a 100, eu posso ir até 200. Qual é o meu limite? E buscar atuar na sua potência máxima. Né? Não pode ter preguiça, tem que querer fazer, tem que ter vontade de fazer. E onde é que estão esses recursos? Primeiro, acessa o próprio repertório. Por isso que as experiências diversas, elas são tão interessantes. O que se chama de acessar o próprio repertório? Acessa as tuas experiências anteriores, porque você consegue transportar de uma experiência passada, numa determinada situação. Eu saí, eu encontrei esta solução. Vou trazer um exemplo aqui. Eu entrei na empresa atual exatamente no momento do lockdown. A minha admissão é da data do lockdown do Covid. Então eu fiquei ali alguns dias entendendo onde é que eu estou, né? Peraí, nesse contexto, como eu contribuo, o que eu posso fazer. Uma semana depois eu falei, peraí, isso aqui não é novo para mim, isso é novo para todo mundo. Mas onde é que eu já vivi essa experiência antes? E eu vivi nas experiências anteriores, em outras empresas, situações de crise de negócio, de crise de mercado, e eu estava lá, né, contribuindo para a solução daqueles problemas. Então, esse momento foi muito importante, sabe aquele clique? Sim. Esse momento foi muito importante. Falei, temos uma situação inédita no mundo, não vou resolver tudo, mas espera aí, eu tenho repertório para isso, eu consigo acessar este lugar e trazer alternativas para cá. Eu já vi isso de uma forma ou de outra. Já vivi. Em menor escala, obviamente, nesse caso. Seguramente, e num ambiente muito mais controlado, onde eu tomei a decisão com riscos muito calculados. Aqui eu tinha que tomar, a companhia tinha que tomar a decisão, mas como que a minha experiência contribuía para isso? Todo mundo vai para casa. Primeira coisa, a segurança das nossas pessoas. Ok, eu já tinha implementado trabalho remoto em uma outra empresa. Eu pude contribuir nessa organização neste momento. Como é que a gente cuida do processo? Como é que a gente cuida das pessoas? Claro, com todas as áreas de especialidade atuando juntas, mas como é que a gente cuidava das pessoas ao longo deste processo? E é isso. Então, a gente transporta as nossas experiências, né? A nossa biografia vai se compondo ao longo das nossas experiências e a gente consegue acessar. É um contexto novo, que exige criatividade, mas se tem vontade, a gente usa da nossa experiência. Mas depende do nível de maturidade na carreira, do nível de senioridade do profissional. Sim, a complexidade também dos problemas é diferente, de acordo com o nível de senioridade na posição. E toda a experiência conta, né? A experiência da maternidade, que a gente falava aqui antes de entrar ao ar, né? O quanto nos desafia esse lugar, né, de educar filhos em diferentes momentos da vida, a experiência acadêmica, os trabalhos voluntários. Isso é um ponto importante. Se você não dissesse, eu ia citar, porque eu adoro essa proposição. O trabalho voluntário, porque muita gente chega e a gente às vezes faz reportagens mostrando fila de emprego, aí o pessoal diz, mas eles querem gente com experiência. Já não é bem assim. As empresas hoje em dia querem, me corrija se estiver errado, querem muito gente disposta a aprender, né? É um requisito básico. É um requisito básico. Esse é o básico. Você tem que, quando for pedir um emprego, já estou dando um pitaco aqui, metendo minha colher na sua resposta. Mas a vontade de aprender, a vontade de crescer é
é fundamental. Agora, para quem quer ter um currículo, trabalho voluntário é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Porque, assim como a maternidade é uma gestão O tempo todo. o tempo todo. Você tem que gerir coisas, né? E normalmente os casais, quando têm filhos, não estão no seu ápice financeiro. Ao contrário, estão construindo a vida profissional financeira. Então você tem que gerir as coisas, gerir o dinheiro, gerir o dia. No trabalho voluntário é a mesma coisa. Você vir com um currículo dizendo, olha, eu trabalhei 1 ano, ou na igreja, ou na ONG, o que quer que seja. Tá, mas o que se fazia lá? Eu ajudava a conseguir comida para sopa do pessoal que fazia fila lá. E como é que você fazia? Eu tinha que ir lá na padaria convencer o seu fulano a ceder feijão, arroz. E como é que você fazia? Eu tinha que conversar com ele. Cara, é isso que as empresas procuram. Alguém que consiga, com poucos recursos, resolver um problema. Porque as pessoas vão estar lá na fila da sopa, esperando a sopa. E você vai ter que trazer a sopa. Sim. Isso é uma experiência maravilhosa. Essa experiência ela é incrível e ela pode ir se expandindo em diversos universos aqui. Outro dia eu visitei uma ONG e fui fazer um trabalho voluntário ali de formação para os voluntários. O que é que eu tenho para ofertar para este público? E muita gente cheia de vontade, cheia de energia, e nem sempre percebem o valor desta contribuição. Eles se sentem bem fazendo aquilo, mas nem sempre se apropriam do quanto aquilo está enriquecedor para eles. Formando o indivíduo, porque nós somos formados de Sim. todas as nossas experiências. E o trabalho voluntário, super recomendo, tem muitas possibilidades. Se a gente buscar, assim como a gente falou do trabalho temporário, que tem uma visibilidade maior, numa época do ano ele está lá o tempo todo, o trabalho voluntário também. Então você citou igrejas, você citou ONGs, a própria ONU quer viver experiências diferentes, o trabalho voluntário gera esse repertório. Muitas vezes o profissional está com tempo ocioso, porque não está no mercado de trabalho. Tem tempo disponível. Combina, vai fazer o trabalho voluntário durante o período em que tiver essa disponibilidade e seguramente estará se desenvolvendo. Fora o fato que o trabalho voluntário vai ajudar a treinar uma outra aptidão que você mencionou aqui, que é a empatia. Porque você vai ter sempre pessoas do outro lado com uma dor diferente da sua, com uma visão de mundo diferente da sua, com necessidades diferentes das suas, e você vai ter que lidar com elas. Aqui a gente entra num outro ponto muito relevante, que é a questão da diversidade. Quando a gente fala de resolução do problema, né, e você acabou de colocar assim, um problema é uma dor que precisa ser resolvida. Saber lidar nesse ambiente diverso, isso potencializa a criatividade e a inovação na resolução desses problemas. Saber interagir, capturar, mas me conta mais, como é que você está vendo essa situação? Onde é que você entende que a gente pode chegar em termos de ouvir resolução? as pessoas. Uma escutativa sempre. Essa e ouvir sem elaborar as respostas, né? Ouvir genuinamente, porque se você elabora a resposta, a tua escuta está enviesada. Ouvir para poder construir juntos. Essa também é uma habilidade essencial para o profissional que quer se destacar. Aí depois, quando você chega na empresa, tendo tudo isso, a gente vem naquele exemplo que você deu. Você vai ter uma série de experiências que você vai buscar lá na sua caixinha, né, na sua caixa de ferramentas do cérebro. Opa, eu já vivi algo semelhante, em outra escala, em outra situação, mas eu sei lidar com isso. Está aqui na minha caixinha de ferramenta, aqui no meu cérebro, está a ferramenta necessária para resolver esse problema. Você vai lá e acessa, atualizando aquele contexto, né? Então, isso também vai dando o que a gente chamou de repertório, vai ampliando o repertório. Nessa situação, eu resolvi esse problema dessa maneira. Neste contexto, tem outros elementos. Então, eu parto daquela experiência e amplio para trazer essa solução. Por isso, tão importante as diferentes experiências, né? No contexto mais amplo. E também o cuidado com a atualização.
Então, seja de maneira formal, graduação, pós-graduação, cursos de forma geral, seja também certificações, né? Dependendo da área, precisa ter certificação para trabalhar naquele segmento. Trabalho voluntário, essas associações de forma geral, ou participando de grupos. Eu faço parte de um grupo com muitos profissionais responsáveis pela área de recursos humanos, de empresas de diversos portes no Brasil. Esse é um ambiente onde a gente troca, a gente ali observa, percebe que os problemas não são muito diferentes, mas quando a gente tem com quem trocar, né, de novo a questão do networking, isso ajuda muito. Alguém está pesquisando um tema, é um lugar importante para a gente fazer debates e entender as inovações e trazer soluções diferentes. Então, a rede aqui que apoia e que potencializa esse desenvolvimento. Tá certo. Vamos para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, a visão dos recrutadores para novos talentos. Quais dicas o recrutador daria a quem busca uma vaga efetiva? Qual é a visão? Que talento se busca? O protagonista da própria carreira, né? Mas o que é ser protagonista? Você está preparado, atualizado, né? A gente acabou de falar, ter um networking, saber resolver problemas, e aqui quando a gente fala de saber resolver problemas, no papel cabe tudo, né? A gente costuma dizer, mas como é que você consegue demonstrar que você fez e, sobretudo, que você percebe o valor da sua contribuição para uma determinada situação ou para a organização durante o período em que o profissional trabalhou ali. A primeira coisa que a gente olha é a aderência do perfil pessoal com a cultura da organização. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer nós temos eu trabalho numa organização que tem, por característica, um ambiente bastante informal, um ambiente muito diverso, um ambiente mais acolhedor e que valoriza muito as conexões das pessoas. Sempre olhando também o alcance dos resultados. Então, a gente combina esses dois fatores. Para esta organização, a gente busca um perfil específico pessoal, que pode não ser o mesmo da empresa X. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque o ambiente favorece que o melhor potencial desse profissional se concretize. Então, a gente parte do perfil pessoal, essas competências aí mais softs que a gente colocou aqui. Na sequência, a gente tem, sim, um aspecto técnico. Então, o processo, em geral, ele inicia com um profissional de recursos humanos, né? Na maioria das empresas, a gente chama aqui o profissional de atração de talentos. Depois é que ele vai para a etapa técnica, porque primeiro a gente entendeu que esse ambiente é favorável para que esse profissional consiga ser produtivo. Depois eu vou lá e avalio, sim, as competências técnicas, numa outra etapa do processo seletivo. E isso é uma tendência das empresas, você diria? Sim, sim. Essa já é uma realidade. A gente olha o perfil, ok, tem o currículo, né? A gente usa aí a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial está aqui para nos ajudar a chegar nos currículos que estejam mais aderentes ao perfil da posição. Então, tem o currículo, ok, entendo que a experiência aqui do Kovalik, jornalista, correspondente internacional, apresentador, editor, autor de livros, podcast, tá aqui, vamos. Você levantou minha ficha, hein? Levantei a ficha. Então, assim, o que fez esse profissional abraçar todas essas causas? Estava sobrando tempo? Não, viu o valor no que estava fazendo, né? E foi agregando ali experiências ao seu currículo. Quero conhecer esse profissional, para entender se tem fit cultural com a organização. Ok, eu quero avaliar agora as competências específicas como... Fit cultural se encaixa na empresa. Exatamente. O jeito da empresa... Se encaixar. O ambiente com o perfil pessoal. É o match, né? Então, você diria
que hoje, cada vez mais, essas habilidades, ou seja, se ele se encaixa culturalmente na empresa, e isso depende muito mais das habilidades de relacionamento, liderança, comunicação, do que propriamente da capacidade técnica. A capacidade técnica, óbvio, você tem que... Voltamos lá ao exemplo da padaria. Óbvio que para ser contratado um padeiro, você tem que saber fazer pão. Óbvio. Mas você tem 20 candidatos que sabem fazer pão, em princípio. Né? Mas você não vai necessariamente julgar pela qualidade do pão. Todo mundo sabe fazer pão, todo mundo sabe fazer pão. Vai ser aquele profissional que se encaixa melhor no ambiente de trabalho da padaria. Isso. A gente colocou a questão da colaboração, né, como um imperativo para o sucesso do resultado, né, que ele se dá de forma coletiva. Então, é necessário, a gente busca esse profissional que tem essa autonomia, que tem esse protagonismo, mas, sobretudo, que consiga trabalhar em equipe. Então, se é um profissional que trabalha de maneira isolada e que tem um conhecimento técnico extraordinário, não atende, porque a gente precisa trabalhar de maneira coletiva. A resolução do problema, muitas vezes, ela requer ali o que a gente chama de equipes multidisciplinares, porque eu preciso do profissional que saiba de tecnologia, do outro de produto, do comercial, marketing, todo mundo ali, para a gente sair com uma solução. Então, essa habilidade de conseguir não só trabalhar, a gente falou de comunicação, de articular as ideias, de colocar suas propostas para aquele time é muito importante. A gente avalia isso ao longo do processo e seguramente as chances do candidato aumentam muito quando a gente consegue. Como é que a gente desenvolve isso? Exercitando, né? A gente tem uma questão aqui, como é que a gente toma decisões? Tomando risco o tempo todo, né? Eu escolho A, eu abro mão de B. Sempre olhando, avaliando o impacto, mas você vai treinando. Então, eu estou começando na carreira, eu tenho um grau de complexidade com relação às decisões tomadas. À medida que o profissional vai avançando na carreira, a complexidade aumenta. E por que ele está evoluindo na carreira? Porque a capacidade, estamos falando dessa capacidade aqui de tomada de decisão, aumenta, ele está sendo treinado para isso e vai ficando cada vez melhor. Peraí, como é que eu considero todas as perspectivas, né? Então, estamos aqui, ao vivo e em cores. Você me pergunta, eu tenho que tomar a decisão de qual perspectiva que eu respondo a tua pergunta. Esses dias eu ouvi um gestor de uma empresa dizendo uma coisa muito interessante a respeito do que você acaba de comentar. Ele estava falando sobre tomada de decisão, exatamente o ponto que você levantou. E eu acho que tanto esse ponto quanto outros pontos, como empatia, desenvolvimento de uma série de habilidades, até a habilidade de falar, de se comunicar, você faz fazendo. Parece meio óbvio, mas a comparação que ele dá é a seguinte: tudo é como um músculo. Você vai na academia, no começo você não consegue levantar muito peso, mas você vai levantando peso e o peso vai aumentando e você vai conseguindo, inclusive, a capacidade, ele estava se referindo especificamente sobre a capacidade de tomar decisão. Você aprende a tomar decisão e toma decisões mais rápidas e mais precisas tomando decisões. É tomando decisões que você aprende a tomar decisão. E com o tempo você toma a decisão rapidamente e normalmente a decisão mais apropriada, né? Ou pelo menos a melhor que você tem na sua frente. É tudo uma questão de desenvolvimento. E trazendo um pouquinho para a minha experiência profissional, é como falar em público, né? Você aprende a falar em público, ou aprende a falar em grupo, falando. Não tem outro jeito. Você pode até fazer curso, mas não adianta. O curso não vai te ajudar a falar de uma hora para outra. Você vai ter que falar. E com o tempo você fala com naturalidade. A tomada de decisão, segundo esse gestor, acontece da mesma forma. Você faz fazendo, sem ter medo de ir, como numa academia, e levantando um pouquinho mais de peso. Quando você aumenta o peso, né, você que está nos ouvindo e vai na academia sabe, né, você está levantando, sei lá, 10 quilos. Quando bota 15, fica mais difícil. Lá pelas tantas, você bota 20. É mais ou menos isso? É exatamente isso, né? Então, o músculo fadigou quando você saiu do 10 e foi para o 15. E às vezes a gente vai... será que vai dormir com essa preocupação, né? Será que eu tomei a decisão certa?
Mas é treinando. Depois essa habilidade ela vai se consolidando. Então vai ficando mais fácil tomar decisões à medida que você pratica. O poder do hábito. Exatamente. Esse gestor falou, ele deu até o exemplo da empresa dele, que ele fundou a empresa cresceu. Lá pelas tantas ele achou que deveria dar uma descansada, dar uma pausa. E aí ele pegou e transferiu as decisões para uma equipe, né, para pessoas que estavam um pouco abaixo dele. E aí ele disse que a qualidade das decisões no primeiro momento caiu, porque aquelas pessoas não estavam acostumadas a tomar decisões. Elas não tomavam as decisões, era ele que tomava. Só que depois de algum tempo, quando as pessoas passaram a treinar exatamente como numa academia, as decisões melhoraram. O processo melhora quando você faz, quando você exercita dia a dia sem medo de fazer. Não pode dar o passo maior do que a perna, obviamente. Mas... É isso aí, Covali. Como é que o ambiente propicia? Porque senão você nunca vai ter na própria organização profissionais que possam ir assumindo novas posições. Eu vou sempre buscar fora, né? Porque as decisões estão sempre sendo tomadas num determinado nível. A gente tem que promover que os espaços organizacionais sejam ocupados. Idealmente, eu estou numa posição e começo a atuar no nível acima, assumindo mais responsabilidades, né? Me aproximando desses problemas que são encrencas e aqui eu posso contribuir para a resolução dessas questões. E aqui eu quero destacar uma outra competência que também tem muito mito em função disso, né? Eu nasço líder, né? A liderança se desenvolve? Sim, a liderança se desenvolve. Também é um músculo que precisa ser treinado. E é a prática. E, de novo, né, a gente falou do trabalho voluntário como uma oportunidade das instituições acadêmicas mesmo, né, na escola, na universidade, todos os espaços. A gente tem oportunidade de desenvolver a liderança e depois no mundo corporativo isso vai se consolidando, mas é treino. Tudo você treina? Treina. Tudo você treina. Mas tem que querer. Agora, já que a gente está falando disso, vamos ao nosso próximo ponto, planejamento de carreira. É ir treinando, fazendo, um tijolinho de cada vez. Planejamento de carreira eu não sei se é um tijolinho de cada vez, não. São vários tijolinhos, porque na verdade, a gente está falando do indivíduo de uma forma integral e que tudo é fonte de aprendizado, desde que a gente não deixe passar essas oportunidades. Tem uma questão importante aqui que é a intencionalidade. O que eu aprendo a partir dessa experiência? O que me agrega, né? Como é que hoje é melhor que ontem? Parece um jargão, mas é muito... Qual foi a experiência de hoje que está contribuindo para o desenvolvimento? Então, planejar a carreira é estar preparado e sem expectativa de que eu vou ser júnior, pleno, sênior. Está preparado porque as oportunidades podem surgir onde a gente menos espera. E no momento que você menos espera. Menos espera, esteja preparado. Então, dentro da área de atuação ou da área que é ambição de atuação, quais são os conhecimentos necessários, né? A gente falou muito aqui das habilidades socioemocionais, relacionais, e a gente falou também das competências técnicas. Onde é que eu adquiro? Requer investimento, mas tem muita oportunidade também, de forma gratuita. Tem cursos online, tem seminários abertos e gratuitos também. Esteja atento, né? Usar aqui de novo a tecnologia, a internet, esse portal, para facilitar, usa a favor. A caixinha de ferramentas que eu vou acessar quando eu tô, né, tenho que criar uma solução para uma situação, ela vai se ampliando, né? Esse repertório aumenta, então tenho mais possibilidades. Tá certo. Então vamos a mais um ponto aqui. Ter iniciativa. Aí você adiantou para a gente que a gente deve conhecer os outros setores da empresa, se colocar à disposição para contribuir e ajudar. Tem iniciativa. A gente falou sobre o profissional pode se limitar a fazer aquilo que é esperado dentro do escopo daquela posição. Conseguir fazer mais rápido. Olha, o processo, ou sei lá, tô numa atividade que requer uma habilidade importante numa ferramenta de uso aqui de tecnologia. Sou muito boa nisso. Isso faz com que eu
entregue essa tarefa, essa atividade, muito mais rápido. Sobrou tempo. Gente, como eu posso ajudar? De que forma que eu posso contribuir? Ou, olha aqui, vocês precisam de ajuda com relação a esse tema? Eu consegui fazer uma melhoria na planilha X. Será que tem em outro lugar que eu consiga fazer da mesma forma? Estou vendo que tem uma área que está mais sobrecarregada. Como é que eu consigo me colocar disponível, né? Entregando o que é esperado aqui, mas indo além, também me colocando à disposição para o outro. Mas isso não pode, às vezes, a pessoa ou os colegas acharem que a pessoa está sendo um pouco intrusiva, está querendo aparecer demais e não pode criar um clima um tanto estranho na equipe quem se apresenta o tempo todo? Pode, é um risco, e aí a nossa capacidade de assunção de riscos. Mas se o ambiente é propício para essa colaboração, ela será sempre bem-vinda. Esse se colocar à disposição é muito bem-vindo. Pode surgir sim, inclusive o colega, opa, peraí, isso aqui é meu espaço, né? Você está me invadindo. Então, aí entra essa habilidade de como se colocar, né? Sempre de uma perspectiva colaborativa. Eu tenho iniciativa, estou vendo um problema, resolvo o problema, mas não era isso. Pois é, tem uma questão. A pessoa que tem iniciativa, ela incomoda os acomodados. Excelente ponto, né? Então, se eu estou aqui, se o profissional recebe uma pessoa que está disposta a contribuir, o resultado dela será melhor, né? Então, ela compõe a partir do outro. Se esse profissional não está acomodado, como você colocou, e sim genuinamente imbuído de entregar o melhor resultado, porque afinal, para que é este trabalho? Acho que tem essa reflexão também, né? O que é que eu estou entregando e para quem? De que forma que isso vai chegar, seja numa cadeia de valor interna, seja no cliente final, sempre desta perspectiva. Então, se eu consigo entregar melhor e mais cedo, o que quer que seja, isso é bastante positivo. Então, ter iniciativas, sim, pode ter um ambiente ali que talvez... Aquela conversa do cafezinho, aquela fofoca do cafezinho. Você viu o Kovalik? De novo, tá ali. Não se intimide por isso. Vai lá e faça, porque é isso que vai fazer a diferença. Mas com cuidado, respeita o espaço do outro, né? De novo, como é que... não invadir o espaço do outro. Acho que isso é muito importante. Mas não deixar de se colocar. Porque, resumidamente, quem faz o seu trabalho burocraticamente está perdido. A pessoa tem que ir além. Tem que enxergar o trabalho, enxergar as dores, enxergar os problemas e trazer as soluções. Sim, aqui você traz um aspecto bastante relevante, que é o quanto o profissional ele pode ampliar o seu escopo de atuação, né? Eu tenho um exemplo de uma profissional que cuida de um processo super maduro, transacional, que é a folha de pagamento. Ela cuida deste processo e, de repente, a gente foi atribuindo responsabilidades a essa profissional que ela foi buscando de maneira proativa, trazendo iniciativas, e ela passou a assumir outras responsabilidades, claro, dentro de recursos humanos, mas não necessariamente correlatas. Então, hoje, por exemplo, ela cuida de todo o programa de saúde e bem-estar da companhia. Ela poderia estar limitada ali a fazer bem feito o processo. Fazer uma planilhazinha. Olha, posso contribuir aqui. Olha, eu fiz esse curso, eu tô vendo aqui, estudei sobre esse assunto, traz um projeto, traz uma proposta e a gente implementa. E o escopo dela foi ampliando. Uau, essa cadeira é outra, né? E foi a profissional que foi compondo a partir das necessidades. Ela fez rapidamente essa leitura e foi se colocando ali de maneira a contribuir cada vez mais. Ela se desenvolve e a empresa ganha, todo mundo ganha. Aí a gente cai no nosso próximo ponto. Demonstre interesse. Busque oportunidades para dizer, eu quero ser efetivado. E depois eu quero subir na carreira. São as atitudes do dia a dia que vão demonstrando tudo isso, né? Aqui, especificamente sobre o trabalho temporário, eu queria trazer um lugar que é de escolha, né? O trabalho temporário é uma opção na falta de opção, ou o trabalho temporário
Mas o trabalho temporário também ele pode ser uma escolha. Então, imagine um estudante que vai fazer um intercâmbio e que tem uma janela que já está de férias, a viagem vai acontecer mais tarde. Opa, tem uma janela de oportunidade que um trabalho temporário pode gerar uma experiência, gerar um recurso financeiro. Tem pessoas investindo em trabalhos em outros estados. Também, gente, oportunidade de trabalho temporário. Tive ali no Maranhão, Atins, nos Lençóis Maranhenses, os restaurantes, alta temporada, todos os profissionais, eles eram temporários. Eles foram contratados de São Paulo para o Maranhão e as pessoas estavam atentas ao período em que abrem os processos seletivos para viver essa experiência de uma outra cultura, porque tem que morar lá, tem que viver lá. Olha quanta riqueza, né? Estar em contato com pessoas diversas o tempo todo, mas vivenciando a cultura daquele local. E aquela experiência do dia a dia. E aquela experiência... E aí a gente pode botar estudante, faculdade, ter essa experiência de dia a dia, conviver nesse período, é extremamente importante. Eu tenho amigos que foram, uma outra experiência, mas que iam para os Estados Unidos para fazer curso, iam trabalhar em lanchonete, porque queriam ter essa experiência. Sim. De lidar com as pessoas e ainda mais treinar o inglês, porque você está ali na lanchonete. Você tem que falar inglês? Olha quanta oportunidade. Toda oportunidade, ela gera aprendizado, ela gera desenvolvimento. Então, voltando à tua pergunta, demonstre que você tem interesse em ser efetivado. O trabalho temporário é uma oportunidade de você saber se você quer aquela cultura. Se o seu melhor, ele vai acontecer naquele ambiente. Sou super proativo, cheio de iniciativas e eu estou vendo que aqui vai levar mais tempo para eu conseguir ocupar esse espaço. Nem sempre é fácil de vou desconsiderar que as pessoas estão retalhando as propostas que o profissional eventualmente está apresentando. Não, talvez num outro ambiente seja mais permeável. Então, esse perfil, ele é mais aderente. O temporário, você agora lembrou uma história minha que eu vou contar aqui, eu acho que eu nunca contei. O temporário também é o temporário para a empresa. Também. Ou seja, você está testando a empresa, não apenas você está sendo testado. Foi mais ou menos isso que você acabou de dizer. Sim. Então, eu vou te contar a história. Eu tive um emprego só na vida toda. Foi na Globo, na RBS, que é filiada da Globo, e agora me lembrei que eu tive um outro emprego. Durante 45 dias, numa grande empresa desse país, em que eu tinha que chegar às 9, sair às 5 e cuidar de uma série de coisas burocráticas. 45 dias depois, quando terminou o trabalho temporário, eu fui chamado pela direção da empresa, dizendo: olha, você foi excelente, nós queremos te contratar, você será muito bem-vindo, você tem um grande futuro nessa empresa. Eu disse: muito obrigado, mas eu quero a loucura do jornalismo. Eu não consigo trabalhar de 9 a 5. Eu não consigo ter uma rotina. Eu não consigo saber que amanhã eu farei a mesma coisa que eu fiz hoje. Eu quero amanhã fazer uma coisa diferente, conversar com uma pessoa diferente, estar em outro lugar. Eu não quero ter a menor ideia do que eu farei amanhã. Esse é o meu perfil. Então, só estou trazendo esse exemplo aqui para dizer que também é uma chance de você ver se aquilo serve para você, né? Se aquela empresa serve para você. Se aquela empresa serve para você e naquele momento, quero dizer que você estava no melhor lugar, que é o lugar onde você decide. Por isso que é tão importante a gente... E olha que eu precisava do dinheiro, hein? Mas assunção de risco, né? Gerenciar a carreira é assumir riscos. Eu passei por uma situação similar. Trabalhei numa empresa que tinha um programa por um período determinado de mobilidade internacional. E era muito claro, para não gerar expectativa nas pessoas. É um programa por tempo determinado e você retorna a partir daquele período. E eu vivi essa experiência, foi incrível e fui convidada no final para ficar. A minha escolha foi pautada em questões pessoais. É o mesmo grupo, né? Eu estava numa empresa do grupo, mas foi uma escolha pautada em questões pessoais. Eu pude escolher. Né? Escolhi não permanecer e voltar para a minha posição aqui no Brasil.
mais pautada em escolhas pessoais. Isso é muito especial, né? Quando eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha. Acho que eu fiz a escolha certa, embora na época eu precisasse da grana. A gente também acredita, porque você contribuiu muito e fez a carreira que fez aqui. Vamos lá. Outro ponto. Feedback do gestor. Sempre ter uma comunicação com a gestão sobre as expectativas do trabalho realizado. O que é isso? Tô indo bem? Tô indo mal? Corrige a rota. Onde é que eu preciso melhorar? Não, aqui tá excelente, aqui você é referência. Estar aberto para isso. Então, a gente coloca do gestor, que é quem está responsável por apoiar esse desenvolvimento da carreira. Pergunte, não está chegando de forma... se você não está recebendo feedback, peça feedback. Isso ajuda no desenvolvimento da carreira. E a gente fala muito do gestor, mas pares também ajudam muito, né? Quem está com a gente em todas as situações. Estabelecer um vínculo de confiança, peça para a pessoa te apoiar em aspectos que você esteja se desenvolvendo. Ou então, me conta aí de coisas que você está observando que eu estou fazendo muito bem, né? Então, esse é o olhar do outro. E também muito importante o próprio olhar, né? O profissional ter clareza de quais são as suas potencialidades. No que eu sou muito bom? O que eu sei fazer de muito bem e que eu posso contribuir aqui para esse time ser um time de alta performance? Sabe que uma vez eu ouvi que gestor adora dar mentoria. Ele adora ser mentor de alguém que faz as perguntas que você disse. O que você acha que eu estou fazendo bem? Você acha que eu preciso melhorar? No que eu preciso melhorar? Como é que eu posso crescer aqui dentro dessa empresa? Um bom gestor adora quando o funcionário vem com essas questões, para que no futuro, quando ele crescer, ele dizer, tá vendo esse garoto? Eu que falei para ele seguir esse caminho. Excelente, Kovalik. E pode ser esse gestor imediato, e está ali, está próximo, mas você falou de uma questão que é a mentoria, quando a gente fala de carreira, ter um mentor que ele pode estar ou não dentro da organização que você trabalha, porque você vai criando vínculos, né? A gente falou tanto aqui do networking. Você vai constituindo vínculos e, eventualmente, o teu mentor está numa outra organização, porque é um profissional que já passou por experiências semelhantes ao que você vai encontrar ao longo da carreira e que está sempre ali para te apoiar com relação ao próprio desenvolvimento. Então, o gestor, o feedback, esse processo de desenvolvimento contínuo e a mentoria olhando a carreira aqui desse lugar de onde se quer chegar. Só traduzindo, a gente falou feedback, mas feedback, traduzindo aqui, é sempre bom traduzir termos em inglês, é o retorno, a opinião, a avaliação, né, do seu gestor, da pessoa com quem você trabalha, do dono da empresa, enfim, da pessoa que está acima de você. A pior coisa é quando a pessoa que está acima de você, o seu chefe, o seu gestor, passa tempo e não fala nada, né? Ou está tudo muito bem, ou está tudo muito mal. Mas a gente já passou dessa época em que a gente espera o gestor se colocar. Mas se o gestor não se colocar, você vai lá e... Tem que, né? E pergunta. É a carreira de quem está sendo impactada, né? Então, o profissional tem que buscar se retroalimentar. O que eu estou fazendo... às vezes, o profissional está entendendo que está dando uma super contribuição. Não pode ser surpresa, sabe? As empresas têm as etapas, os ciclos formais para se fazer essas sessões de devolutiva, de como é que está o desempenho do profissional, e aí olha, né, as diversas competências e olha em relação aos objetivos estabelecidos, como é que foi a entrega. Isso varia de empresa para empresa, 3, 6, 12 meses para que isso aconteça. Não dá, é muito tempo para fazer correção de rota. Então, isso é o tempo todo, a gente está trabalhando o tempo todo, está sendo desafiado o tempo todo, tá? Então, nessa situação, os diálogos, eles têm que ser consistentes e frequentes. E o nosso ponto aqui, mais qualificação profissional. Devo continuar me atualizando, certamente. Sempre. Não acaba nunca. Mas eu já fiz, já graduei, já pós-graduei, já... o que mais eu posso fazer? O que mais, né? As empresas estão se transformando. Se o profissional não evolui e não transforma como o mercado, né? As organizações, o modelo de relação de trabalho
A questão do empreender, né, intra, que é dentro das organizações, mas também fora, constituir seu próprio negócio, tudo isso requer outras competências. E como é que você desenvolve novas competências? A partir das experiências, lembrando. Né, tem o formal e tem a prática, né, que é ali no trabalho, no desenvolvimento do dia a dia, treinando os músculos, né, e toda a experiência é válida. Esse é um ponto que eu acho extremamente importante, você mencionou agora. Eu gostaria que você explicasse direitinho como fazer. Empreender dentro da empresa. Empreender dentro da organização tem a ver com solução de problemas, né? Eu tô lá, eu tô vendo, sei lá, trazer como é que eu posso alavancar vendas dentro de uma determinada unidade de negócio? Como é que olho esse todo? Vi aqui, tem uma sugestão, entendo, compreendo a estratégia desse negócio, como é que as prioridades estão sendo dadas, e eu tenho uma ideia que pode contribuir para aquilo, né? Por que é importante ter clareza da estratégia da organização? Porque para a organização definir aquelas prioridades, tem todo um caminho percorrido de estudo de mercado, da experiência acumulada. Ok, eu entendi. Dentro deste contexto, como é que eu posso trazer uma proposta para resolver este ou outro problema? Então, empreender dentro da organização é ter a capacidade de fazer coisas aqui mais fora da caixa. Mas muita gente não se preocupa com isso. Quer apenas fazer o seu trabalho. E pronto. Aí tem prazo de validade. Se o profissional só faz o seu trabalho, tem um risco importante, né? Porque o mercado é dinâmico. As coisas estão acontecendo o tempo todo. O profissional quer ficar ali na sua zona de conforto, vai durar pouco. Essa palavra, a gente já está terminando, mas eu acho que essa expressão é essencial. Sair da sua zona de conforto. Na hora que a gente sente que está na zona de conforto, é aí que tem que o sinal de alerta ser ligado, né? É hora de se mexer. Então, quando ficou fácil, né? Opa, peraí, já fui experimentada no meu máximo. O exemplo que eu dei da profissional que gerencia um processo maduro, né? Assegurar a qualidade do processo. O que mais que eu posso trazer para cá? Como é que eu otimizo um processo que é maduro? Como é que eu otimizo esse processo? Você está falando da que fazia a folha de pagamento, né? Da que fazia a folha de pagamento, exatamente. Como é que eu otimizo o processo? Usando o sistema a meu favor, analisando o mesmo processo para ver se eu preciso. Opa, tem 15 etapas aqui, né? Da entrada até a saída. Será que precisa ter 15? Né? Dá para compactar isso? Com isso vai sobrando tempo das outras pessoas também, para que elas possam contribuir com outras atividades. Então, nós estamos falando de uma posição de liderança, é uma profissional que ela mexeu com ela e com o time, para ir agregando outras responsabilidades. Então, sair da zona de conforto é estar disposto a encarar o novo, e o novo, o desconhecido, gera insegurança. Isso faz parte. Vai com frio na barriga, sim. Vai ficar nervoso, sim. Mas vale a pena, né? É sobre vida. A vida é dinâmica e a gente precisa, em todas as dimensões, tá acompanhando essa evolução e a profissional não menos importante. Tá certo, Patrícia. Obrigado pela sua participação. A gente teve hoje, com certeza, uma aula de gestão de carreira, não apenas de como transformar o trabalho temporário em trabalho definitivo, mas em gerir a carreira, porque uma coisa, a gente está sempre, uma vez que a gente seja contratado por uma empresa, e muita gente pensa, agora que eu estou contratado, agora que eu estou com a carteira assinada, e hoje não é a maioria dos profissionais tem carteira assinada, isso já está cada vez menos. E tem muita gente partindo para o empreendedorismo, a gente vive de entrevistas de emprego, a gente faz entrevista de emprego o tempo todo, ou para conseguir o emprego, ou para ficar no emprego. Quando a gente apresenta um projeto, a gente está fazendo uma entrevista de emprego. Quando a gente se posiciona numa reunião, a gente está sempre sendo testado.
né? A gente precisa estar pronto para esses desafios, né? Estar pronto para as mudanças que ocorrem no mercado, porque senão a gente fica lá para trás. Como eu falei que essa é uma grande verdade, né? Como é que a gente se mantém empregável ao longo do tempo, seja dentro da organização, seja fora. Porque a organização é dinâmica, as oportunidades surgem, e se temos oportunidades e profissionais qualificados, opa, você já se provou, porque é isso, você está sendo avaliado o tempo todo. Tá certo, muito obrigado. Patrícia Suzuki, é diretora de Gente e Gestão, obrigado pela sua participação. Acho que a gente teve muito conteúdo importante para quem quer dar uma virada na carreira e na vida em 2024, que está chegando. E nessa época do ano, como a gente falou no começo do programa, muitas oportunidades temporárias estão surgindo. Quem sabe é a grande oportunidade da vida. Obrigado mais uma vez. Obrigada, valeu muito. Antes de encerrar, passar. Isso aqui é um time. É um time. Quem faz daqui para frente. Daqui para frente tem a apresentação de Roberto Kovalik, coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli, produção e roteiro de Flávio Coelho, apoio de Aline Macedo, operação de estúdio e áudio de Giacomo Vocchio e Rafael Leal, coordenação de design Guilherme Gomes, direção de arte Gabs e motion graphics Verônica Medeiros. Até a próxima, gente!